dia da festa da Cátedra de São Pedro, em Roma. Para introduzir este vídeo, pegarei recortes da obra de São João Bosco, nosso querido santo professor, mestre da juventude católica, para compreender os mistérios e os fatos históricos do primado de São Pedro e de seus sucessores. As chaves do paraíso. Jesus Cristo disse finalmente: Eu te darei as chaves do reino dos céus. As chaves são o símbolo do poder. Quando o vendedor de uma casa entrega as chaves ao comprador, dá-lhe com elas a posse plena e absoluta da mesma casa. Assim também, quando se apresentam a um rei as chaves de uma cidade, simboliza-se com isto que a cidade o reconhece como soberano. Assim, pois, o haver entregue Nosso Senhor a Pedro as chaves do reino dos céus significa que ele foi feito dono, príncipe e governador supremo da Igreja. Por isso, Nosso Senhor Jesus Cristo continuou dizendo a Pedro: Tudo que atares na terra será atado no céu, e tudo que desatares na terra também será desatado no céu. Autoridade que obriga a consciência dos homens com decretos e leis em ordem a seu bem espiritual e eterno, e por meio da qual se absolvem os pecados e as penas que impedem conseguir esse mesmo bem espiritual e eterno. É bom notar aqui que também os apóstolos receberam de Jesus Cristo a faculdade de atar e desatar. Mas esta faculdade não lhes foi conferida senão depois de terem sido ditas a São Pedro as palavras magníficas que precedem, para que compreendessem que sua autoridade devia permanecer subordinada às de São Pedro, que foi feito seu príncipe e seu chefe, o qual também fora encarregado de conservar a unidade da fé e da moral. Por isto, os demais apóstolos e todos os bispos que lhe sucedem devem depender de Pedro e dos papas que também lhe sucedem para assim permanecerem perpetuamente unidos a Jesus Cristo, que do céu assistirá seu vigário e toda a Igreja até o fim dos séculos. Primado de São Pedro e de seus sucessores. Tendo ressuscitado o Salvador, antes de subir ao céu, entregou de fato a São Pedro a faculdade que lhe havia prometido. Aparecendo aos seus discípulos no lago de Genezaré, depois de ter tomado com eles algum alimento para que melhor se assegurassem de sua ressurreição, dirigiu-se a Pedro e disse: Simão, filho de Jonas, amas-me? Ele disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Pedro, vendo que o interrogava 3 vezes sobre o mesmo assunto, perturbou-se. Nesse momento lembrou-se das promessas que outra vez lhe tinha feito e que a tinha faltado. Temeu por isto que Jesus Cristo não gostasse de seus protestos, como se quisesse predizer-lhes coisas futuras. Assim, pois, com a maior humildade, afirmou: Senhor, tu conheces tudo, tu sabes que eu te amo. São Pedro, naquele momento, estava seguro da sinceridade de seus afetos, mas não estava igualmente para o futuro. Jesus, que bem sabia o desejo de São Pedro, tinha de amá-lo, e a fraqueza de seus afetos, consolou-o dizendo: Apacenta minhas ovelhas. Com estas palavras, Jesus Cristo constitui Pedro príncipe dos apóstolos, pastor universal da Igreja e de todos os cristãos. Porque todos os fiéis cristãos, espalhados por todas as partes do mundo e simbolizados pelos cordeiros, devem estar sujeitos ao chefe da Igreja, como os cordeiros estão a seus pastores. E as ovelhas, simbolizadas pelos bispos e demais ministros sagrados, posto que dão alimento da doutrina celestial aos fiéis cristãos, devem fazê-lo estando sempre em boa harmonia, unidos e submissos ao Supremo Pontífice, Vigário de Jesus Cristo na terra. Apoiados nessas palavras de Jesus Cristo, os católicos têm acreditado como verdade de fé que São Pedro foi constituído por Jesus Cristo seu vigário na terra, e chefe supremo e visível da Igreja, e que recebeu dele a plenitude da autoridade sobre os demais apóstolos e sobre todos os fiéis. É claro, pois, que a autoridade de Pedro deve durar enquanto durar a Igreja, isto é, até o fim dos séculos. Pois que é certo que os alicerces devem durar o mesmo tempo que dura o edifício que sobre ele descansa, e por isso
Depois de Pedro, sua autoridade passará a seus sucessores, que são os romanos pontífices. Esta verdade se acha explicitamente exposta em centenas de documentos da antiguidade cristã e, entre outros, encontra-se formalmente declarada no Concílio Florentino nas seguintes palavras: nós definimos que a Santa Sé Apostólica e o Romano Pontífice é o sucessor do Príncipe dos Apóstolos, o verdadeiro vigário de Cristo, o chefe supremo de toda a Igreja, o mestre e o pai de todos os cristãos, e que a ele, na pessoa do bem-aventurado Pedro, foi dado por nosso Senhor Jesus Cristo pleno poder de apacentar, reger e governar a Igreja Universal. E Jesus Cristo deteve-se ainda 40 dias com seus apóstolos, após sua gloriosa e triunfante ressurreição, para melhor os confirmar na fé e esclarecer-lhes as coisas tocantes ao reino de Deus, dando assim cabal cumprimento à ordem de redenção do gênero humano. Estando no cume do Monte das Oliveiras, subiu aos céus em presença dos apóstolos e de sua querida Santíssima Mãe. Os discípulos, obedecendo às ordens que tinham recebido do seu divino mestre, voltaram a Jerusalém e aí se retiraram para o cenáculo. Já haviam passado 10 dias da ascensão do Salvador, e então, justamente, a nação judaica celebrava a festa de Pentecostes, isto é, o dia 50º da saída do povo de Israel do Egito. Os apóstolos, juntamente com os demais discípulos, continuaram o seu retiro, perseverando na oração. Pelas 9 horas da manhã, ouviu-se de repente um estrondo, assim como um síbilo de um vento impetuoso, e ao mesmo tempo apareceram chamas semelhantes a línguas de fogo, que foram pousar visivelmente sobre a cabeça de cada um deles. Desde esse momento, todos ficaram cheios dos dons do Espírito Santo, e começaram a falar diversas línguas que antes ignoravam, das quais se valeram para publicar as maravilhas neles operadas e ensinar as verdades do Evangelho. A primeira pregação de São Pedro. Achava-se então Jerusalém cheia de grande número de judeus que tinham vindo para celebrar a festa de Pentecostes. Muitos dos que tinham ouvido o estrondo daquele vento impetuoso se dirigiam no mesmo instante para o cenáculo, e ouvindo aos apóstolos, antes homens rudes e ignorantes, falarem ao mesmo tempo idiomas de tantas nações, não sabiam compreender o que estavam vendo. São Pedro, conhecido até então como um pobre pescador, depois de ter recebido o Espírito Santo, sentiu-se cheio de tal força e valor que não hesitou em apresentar-se ao público e pregar a divindade de Jesus Cristo aos mesmos, que poucos dias antes, a gritos, o tinham condenado à morte. Abre aspas. Irmãos, lhes disse Pedro, ouvi com atenção minhas palavras. O que vedes é o cumprimento da profecia de Joel. Isso sucederá nos dias futuros, disse o Senhor, que eu derramarei meu espírito sobre todos os homens, e profetizarão vossos filhos e vossas filhas, e vossos jovens terão visões, e vossos anciãos terão sonhos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões de Israel, ouvi. A Jesus Nazareno, varão provado por Deus no meio de vós, com virtudes e prodígios, e sinais que Deus obrou por ele no meio de vós, como também vós o sabeis. A este que por determinado conselho e presciência de Deus vos foi entregue, matastes crucificando-o pelas mãos dos malvados. Deus, porém, o ressuscitou, porque Davi disse dele, não deixarás minha alma no sepulcro, nem permitirás que teu santo veja a corrupção. Davi não falava de si próprio, porque morreu e foi enterrado, e seu sepulcro está no meio de nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que com juramento havia Deus jurado que um de sua estirpe se assentaria em seu trono, prevenindo-lhe falou da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que não foi deixado no sepulcro, nem sua carne viu a corrupção. A este Jesus ressuscitou Deus, do que somos testemunhas todos nós. Assim, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido de seu Pai a promessa do Espírito Santo, derramou este sobre nós, assim como vedes e ouvis. Saiba logo toda a casa de Israel com maior certeza que Deus fez Senhor e Salvador de todos a este Jesus, a quem vós crucificastes. Este admirável discurso, fecundado pela graça de Deus, deu como resultado a conversão de umas 3.000 pessoas. Um primeiro milagre de São Pedro. Na tarde deste mesmo dia, São Pedro e São João se dirigiram ao templo para fazer oração. Chegando à porta da casa do Senhor, reparou São Pedro num infeliz coxo de nascimento,
que não podendo servir-se de suas pernas, para ali fazia-se levar todos os dias para pedir esmola. São Pedro, compadecido dele, o olhou e disse-lhe: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. O coxo se levantou. No mesmo instante se consolidaram as pernas e, cheio de alegria, começou a caminhar. Em um momento correu pela cidade toda a fama de semelhante milagre, e o povo aglomerou-se ao redor de São Pedro para ouvi-lo falar. Aproveitou-se da ocasião para pregar pela segunda vez, e o fez com tanta eficácia que mais de 5.000 pessoas, sem contar as mulheres e as crianças, decidiram-se receber o batismo. Deste modo, a Igreja, em breve tempo, pôde reunir em seu seio mais de 8.000 fiéis, número que foi crescendo desde aquele dia, ano 30. Conquanto os apóstolos pregassem a religião mais pura e santa que jamais viram os séculos, não obstante, desde o princípio da sua pregação, tiveram de lutar com gravíssimas dificuldades, suscitadas especialmente por parte dos judeus. O povo, em massa, abraçava a fé e também muitíssimos magnatas. Porém, os chefes da sinagoga e os fariseus, insensíveis aos milagres, à inocência de vida e à santidade da doutrina dos apóstolos e de seus discípulos, declararam contra eles a mais encarniçada perseguição. Começaram por atacar os apóstolos, mas vencidos por eles, os denunciaram às autoridades que os mandaram açoitar cruelmente e lhes proibiram a pregação da doutrina de Jesus Cristo. Os apóstolos responderam com sossego e valor: deve-se obedecer antes a Deus que aos homens. Contentes porque foram julgados dignos de padecer por seu mestre, adquiriram novas forças. Os mesmos açoites lhes inspiravam novos brios de valor. O martírio de Santo Estevão e São Tiago Maior, São Pedro livre do cárcere. Santo Estevão, um dos 7 diáconos, foi a primeira vítima desta perseguição, sendo ao mesmo tempo o primeiro mártir da fé. Distinguia-se dentre os outros pelos muitos milagres que fazia entre o povo e por seu extraordinário saber. Os judeus queriam disputar com ele sobre o Evangelho, porém sempre ficavam confundidos, porque ninguém podia resistir ao Espírito Santo que falava por sua boca. Por isto, se irritaram tanto seus inimigos que o arrastaram fora da cidade e o apedrejaram. Enquanto caía sobre ele uma chuva de pedras, imitando seu divino mestre, orava pelos que apedrejavam, dizendo: Ó Senhor Jesus, perdoa-lhes este pecado. E assim falando, dormiu no Senhor. Chama-se protomártir porque foi o primeiro mártir da Igreja que deu a vida por amor a Jesus Cristo. Pouco depois, por ordem de Herodes, cortaram a cabeça de São Tiago. Vendo esse rei que perseguindo os cristãos agradava aos judeus, também mandou pôr em prisão São Pedro, para dar-lhe a morte depois das solenidades da Páscoa. Porém, um anjo enviado por Deus o livrou milagrosamente na noite que precedia o dia do suplício. Assim ficaram burlados os planos de Herodes. O primeiro perseguidor dos cristãos sobreviveu pouco tempo aos mártires que havia sacrificado. Acometido de agudíssimas dores intestinais, deixou de existir no mesmo momento em que vis aduladores proclamavam suas glórias, chegando a ponto de o chamarem Deus. Com a morte de Herodes, cessou por algum tempo a perseguição de Jerusalém. Por este mesmo tempo realizou-se a conversão de São Paulo, um dos mais cruéis perseguidores dos cristãos, conhecido até então pelo nome de Saulo. Era ele natural de Tarso, capital da Cilícia. Seus pais eram judeus da tribo de Benjamim. Dotado de engenho preclaro e de um caráter ardente e empreendedor, foi enviado a Jerusalém para seguir seus estudos sob a direção de um célere doutor da lei chamado Gamaliel. Este era fariseu, isto é, pertencia àquela seita de judeus que se dedicavam especialmente à observância e ao estudo profundo da lei, enquanto que sua piedade não era mais do que uma simples exterioridade. São Paulo teve parte na morte de Santo Estevão, pois que ele guardava as roupas dos que apedrejavam. Por isto, como observa Santo Agostinho, era de certo modo tão culpável quanto os que apedrejaram. Mas Santo Estevão, morrendo, rogara por ele, e Deus, que é dono dos corações e, querendo, pode transformar um tigre feroz num mansíssimo cordeiro, ouviu a oração do primeiro mártir
e obrou aquele grande milagre da conversão de Saulo. Mais detalhes da conversão de São Paulo reservarei para o dia 25, que é o dia da festa que a Igreja Católica comemora anualmente, sobre o portentoso acontecimento da conversão de São Paulo. Os desígnios de Deus a Pedro eram os mais maravilhosos e gloriosos. Tem mais um episódio de conversão que se inaugura a conversão dos gentios. A conversão de Cornélio, o centurião, que abraça a fé em Jesus Cristo. A maior parte dos que até então tinham abraçado a fé eram judeus ou gentios que já tinham começado a pertencer ao povo judeu, submetendo-se à circuncisão. Mas querendo Deus chamar todas as nações ao conhecimento da verdadeira religião, segundo as divinas promessas, começou por derramar suas bênçãos sobre a família de um centurião romano chamado Cornélio. Morava ele em Cesareia, cidade marítima do Mediterrâneo. Era amado de todos por sua probidade, temia a Deus, fazia abundantes esmolas e orava frequentemente. Um dia, enquanto estava em oração, apareceu-lhe um anjo do Senhor e lhe disse, abre aspas, Cornélio, a tua oração foi atendida, e as tuas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Manda, pois, a Jope chamar Simão, que tem por nome Pedro. Ele te ensinará o que deves fazer para salvar-te. Assim que acabou de ouvir estas palavras, Cornélio enviou 3 de seus servos a Jope. Já estavam eles perto da cidade quando Deus, por meio de uma visão, fez conhecer a Pedro que tanto os judeus como os gentios eram chamados a seguir o Evangelho. Por isto, o príncipe dos apóstolos partiu sem hesitar no outro dia com eles. Durante esse tempo, o piedoso Cornélio reunira em sua casa os amigos e conhecidos para receber o santo apóstolo. E apenas o viu, ajoelhou-se humildemente em sua presença. Pedro o levantou, entrou com ele em sua casa e começou a instruir na fé todos os que se achavam ali reunidos. Ainda estavam falando, quando o Espírito Santo baixou em forma sensível sobre seus ouvintes e lhes comunicou o dom das línguas, do mesmo modo que havia acontecido no cenáculo de Jerusalém. Por este motivo, Pedro incontinenti os batizou e foram estes os primeiros gentios batizados sem ter sido antes circuncidados. Como São Pedro triunfasse sobre o demônio no Oriente, este o perseguiu até Roma, na pessoa de Simão Mago. Acredita-se que o primeiro que começou a difundir erros contra a fé cristã foi um samaritano chamado Simão, e apelidado de Mago pelos sortilégios que operava para enganar o povo. Fingindo-se sequaz do Evangelho, conseguiu ser batizado. Em seguida, apresentou-se a São Pedro para comprar com dinheiro o poder de fazer milagres do mesmo modo que ele os fazia. Negou-se Pedro horrorizado e lhe respondeu: o teu dinheiro pereça contigo, visto que julgastes que o dom de Deus se pode adquirir com dinheiro. Por isso, declarou-se inimigo dos cristãos e empregou toda espécie de artes e enganos para opor-se aos progressos da fé. Também foi a Roma para semear seus erros entre aquele povo mergulhado ainda na idolatria. Mas querendo dar provas de seu poder, elevando-se no ar, sustentado visivelmente pelos demônios, São Pedro e São Paulo fizeram oração a Deus, e o infeliz Simão caiu vertiginosamente em terra e se fez em pedaços, pondo-se em manifesto a sua impostura. Aquele São Pedro, que tremera de medo ante a voz de uma pobre senhora, agora não temia sequer o próprio trono da idolatria e superstição. A capital do Império Mundial e o centro da impiedade necessitava do zelo do príncipe dos apóstolos. Deus fundara o Império Romano e alargara seu domínio para além de qualquer monarquia jamais existente, a fim de assim facilitar a propagação do Evangelho. Sua metrópole era, portanto, da mais alta importância para tamanha empreitada. São Pedro assumiu aquela província e, encaminhando-se até Roma, ali pregou a fé e estabeleceu sua cátedra eclesiástica. Que, em Roma, São Pedro tenha pregado, fundado a igreja e sofrido martírio a mando de Nero, são fatos dos mais incontestáveis, segundo o testemunho de inúmeros escritores de diferentes nações e vivendo quase na mesma época, pessoas de inquestionável confiança, que não podiam ignorar os fatos envolvendo uma questão de tanto interesse, e por sua própria natureza, tão pública e notória.
Temos também o testemunho de diversos tipos de monumentos, além das prerrogativas, direitos e privilégios de que essa igreja desfrutou desde aqueles primórdios como consequência de tal título. Era costume antigo, observado pelas igrejas, celebrar uma festa anual para a consagração de seus bispos. A festa da Cátedra de São Pedro funda-se em antigos martirológios. Os cristãos, com justiça, celebram a fundação dessa igreja-mãe, o centro da comunhão católica, em ação de graças a Deus pelas mercês conferidas à sua igreja e implorando a Ele por novas bênçãos sobre ela. Proposta de reflexão. Como uma das maiores mercês de Deus para a sua igreja, imploremos a Ele com toda sinceridade para que nela suscite zelosos pastores, preenchidos em abundância pelo mesmo Espírito com o qual animou seus apóstolos. Que assim seja. São Pedro, o primeiro dos papas, rogai por nós e pela Igreja de Jesus Cristo. Santo Estevão, protomártir, rogai por nós. São Tiago Maior, rogai por nós. São Paulo, rogai por nós. São Cornélio, centurião, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Salve Maria Santíssima, Mãe de Deus.